Olá vocês, graça e paz, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Graças a Deus. Hoje o nosso culto não está sendo na igreja, a igreja se encontra fechada, nós estamos seguindo os protocolos da Covid, né? Então espero que esteja todo mundo em casa, de máscara, se protegendo, passando álcool. A palavra de Deus nos instiga a orar e vigiar. Então nós precisamos ter esse preceito de vigiar nos quesitos de tomarmos cuidado com a nossa saúde, tomarmos cuidado com as nossas atitudes, porque nós ainda estamos aqui no mundo terreno e aqui a gente tem que tomar cuidado com tudo que é terreno. Amém? Nós vamos fazer esse culto hoje, dando uma sequência nos cultos que a gente já vem fazendo referentes à Páscoa. Nós estamos nos preparando, né, para essa Páscoa. Estamos aprendendo a cada dia mais sobre ela para a gente poder estar vivendo a Páscoa na sua plenitude. Nós já tivemos pregações sobre a aliança de Deus com Abraão, tivemos a pregação de aliança de Deus, aliança de sangue, fizemos semana passada a aliança de sal e essa semana nós vamos fazer sobre o sacerdócio. Mas antes eu gostaria de fazer uma oração para a gente estar iniciando, amém? Queria que você fechasse seus olhos, abaixasse sua cabeça. Senhor Deus e Pai, neste momento agora nós nos colocamos na Tua presença, Senhor. Nós queremos receber do Senhor, ó Pai. Não é do pastor Iales, mas o pastor Iales será usado como instrumento, porque o que ele vai falar vai vir do seu trono, ó Pai. Vai ser direto para as pessoas que estão nos ouvindo agora, que estão em casa. Abençoa cada um deles que está em casa, né? Cerca eles, alguns podem talvez estar trabalhando, Pai. Então seja onde estiver nos ouvindo, ó Pai. Abençoa essa pessoa, né? Não deixe que nenhum mal aconteça a ela. Coloque teus anjos ao redor dela, ó Pai. Se ela já está acometida de algum problema de saúde, Senhor Deus, vem, toca em todas as partes dela, onde o Senhor sabe que precisa estar com a sua ação, estar com o seu bálsamo, com a tua unção de cura, ó Pai. Te peço em nome do teu Filho Jesus que venha tocar nela. Amém. Amém, gente? E hoje a gente vai falar sobre o sacerdócio. E sacerdócio a palavra sacerdote vem do latim. Sacerdus, que é sagrado, e otis, que é representante. Então, o sacerdote é o representante daquilo que é sagrado. Isso em toda e qualquer religião. Nossa, no cristianismo, né, o sacerdote é aquele cara que Deus usa para estar falando com você. É o representante de Deus aqui na terra. São as pessoas que são usadas. E é bom a gente ir lá atrás e lembrar como é que foi no início. Porque no início, Deus vinha e conversava com Adão lá no paraíso. E os dois tinham um bate-papo tete a tete. O homem caiu no pecado e isso afastou o homem de Deus. E aí depois disso, Deus veio tentando diversas formas de novamente se conectar com o homem. Então ele conversou direto com Noé, conversou direto com Abraão, conversou direto com Moisés. E aí, quando ele liberta o povo do Egito, Deus tira o povo, leva para o deserto, para atravessar esse deserto, chegar numa terra prometida. E nesse caminho aí, Deus precisava manter o contato com o povo. Moisés era esse contato direto com Deus. Mas o povo precisava escutar da boca de alguém o que Deus tinha para falar com ele. E Deus vai e institui a profissão, o ofício de sacerdote. Eu não gosto nem de falar que é profissão, porque ser sacerdote não é uma profissão, é um chamado. Deus te chama a ser sacerdote. E quando institui o sacerdócio, havia uma situação que depois eu vou fazer, mais à frente eu vou estar falando, eu vou estar explicando mais, vocês vão estar entendendo, né, a respeito de como é que funcionava esse sacerdócio. Foi criado também uma coisa chamada tabernáculo, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é que era, já foi falado em outras pregações, mas sempre é bom a gente estar relembrando, para a gente poder chegar no que a gente precisa para a pregação de hoje, né? Para estar entendendo o que Deus tem para nós hoje. E aí, nesse tabernáculo, tinha algumas áreas, eu vou estar mostrando, e tinha um local que só o sacerdote entrava, para ter uma intimidade com Deus, para receber direto de Deus. E tinha todo um processo, na semana passada foi falado sobre a aliança de sal, foi falado sobre a aliança de sangue, e o sal era usado para imolar, ele salgava toda a oferta. E a última coisa eu me lembro que o que foi colocado na semana passada, né, que o que eu tenho, eu ofereço a Deus. Meu carro, a minha casa, o meu tempo, mas as minhas atitudes são o que salgam isso. Eu ofereço o meu carro para Deus usar, mas
para ser usado na obra do Senhor, mas eu preciso tirar do meu tempo para entrar nesse carro, colocar alguém que precisa ser levado no hospital e buscar uma cesta básica com esse meu carro. Eu não vou dar o carro para Deus, Deus não precisa de carro. Né? Eu não vou pegar a chave do meu carro, toma Deus, a chave do meu carro, entra aí, agora o senhor é um fiel proprietário de um Santana, parabéns para o senhor. Não é isso, Deus já é dono de tudo que eu tenho. Davi fala, Senhor, o que eu te oferecerei se de tudo que eu te dou já te pertence? Então não tem nada que eu possa dar a Deus que já não pertence a Deus. Então o que Deus pede para nós como sacrifício ou como oferta é o nosso tempo, a nossa atitude, o nosso coração quebrantado. Eu falei semana passada, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Davi, apesar de pecador assim como nós somos, Davi tinha uma diferença. Davi tinha um coração quebrantado. E voltando para aquela época, né, tinha um dia especial que o sacerdote se apresentava a Deus. Esse dia era chamado Yom Kippur. Nesse dia, o sacerdote vestia as vestes sacerdotais, tirava a sua roupa usual, vestia essas vestes sacerdotais, era feito um sacrifício e o sacerdote entrava na presença de Deus. Esse entrar na presença de Deus era algo tão sobrenatural que se o sacerdote tivesse com ele qualquer pecado, ele caía morto na hora. Tanto que os demais ajudantes e auxiliares amarravam o sacerdote pela cintura, o sacerdote entrava amarrado. E se ele tivesse com algum pecado pelo qual ele não fez expiação, pelo qual ele não fez uma oferta e um sacrifício, ele caía morto diante do Senhor. E os outros não entravam lá, não são bobos, né? Não ia entrar lá na presença de Deus para cair e ser morto também. Então, o Senhor, eles puxavam o sacerdote pela corda. Eu vou mostrar para vocês agora o quadro do tabernáculo. Esse é o tabernáculo. Aqui é o contorno dele todo. Aqui é o pátio onde se faziam sacrifícios. Lá dentro nós tínhamos o lugar santo e o lugar santíssimo. O lugar santíssimo tinha um véu e o sacerdote vestia as vestes sacerdotais, atravessava, pegava o sacrifício aqui, estava na frente, atravessava, entrava aqui no lugar santo, onde ele separava o que podia entrar e o que era usado para prestar o culto, e daqui ele entrava e ia lá dentro. Lá dentro tinha a Arca da Aliança. Dentro da Arca da Aliança ficava o maná que caía do céu e ficava também a vara que Moisés usou para abrir o mar. Era a representação da presença do Senhor, né? E quando o sacerdote entrava lá, fechava o véu, e aí se ele tivesse em pecado, como eu falei anteriormente, ele caía morto. Aí os demais sacerdotes o puxavam pela cintura, ele estava amarrado para poder tirá-lo daquele local. E aí outro sacerdote que não tivesse pecado, ou que já tivesse feito expiação pelos seus pecados, né, tivesse feito um sacrifício pelos seus pecados, podia estar entrando lá dentro e fazendo adoração ao Senhor, e, né, estando frente a frente com Deus. Isso era feito uma única vez no ano, nesse dia que é chamado, né, pelos judeus de Yom Kippur. Consigo. Bom, vocês viram aí pelo quadro, né, uma representação gráfica de como é que estava naquela época, como é que era feito, né? Então o sacerdote se preparava, o sacerdote colocava roupa de linho fino, o sacerdote fazia expiação pelos seus pecados, e quando ele entrava na presença do Senhor, ele mesmo era o sacrifício. Porque caso ainda houvesse algum pecado, o Senhor o matava naquele momento, ele caía morto. Então ele mesmo se oferece como sacrifício. É claro que ele fazia toda uma preparação para que isso não ocorresse, né? Eles já tinham toda a preparação, todo o sacrifício feito pelo pecado, mas ainda que houvesse algum pecado, né, ele cairia morto. Nós temos uma passagem bíblica fantástica que fala sobre isso, que é lá em Jó. Jó era um homem temente a Deus. Ele fazia sacrifícios pelos pecados que ele não sabia se os seus filhos tinham feito ou não, para estar sempre alinhado com Deus. Então, isso aí me leva a aprender diversas coisas. Uma delas é que eu tenho que estar sempre alinhado com Deus.
Eu não sei que hora que a gente vai ser chamado. E é nesse período que a gente está passando agora com a Covid, com essa situação complicada que nós estamos tendo aí, né, de não saber quem pode morrer ou não. Então, um conselho que eu dou para vocês: mantenham suas coisas em dia com o Senhor, né? Feliz daquele que vai ser encontrado fazendo a obra do Senhor quando Ele voltar. Então, feliz daquele que estiver em dia com o Senhor, porque depois da morte, infelizmente, não tem nada que a gente possa fazer, né? Então, o conselho que eu dou para vocês: mantenham em dia as coisas com Deus. E continuando nesse paralelo meu, aí a gente vai trazer agora, né, depois disso que vocês já aprenderam, que a gente já está sabendo, eu quero trazer agora para Jesus, nosso sumo sacerdote. Lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 15, fala o seguinte: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer conosco das nossas fraquezas, mas sim alguém como nós, que também foi tentado, porém não pecou. Isso é Jesus. Sofreu todas as tentações que nós sofremos, sofreu tudo que a gente pode passar. O diabo, enquanto ele estava lá no deserto, o diabo foi lá e o tentou, né, com a concupiscência da carne, com a concupiscência dos olhos e com a soberba. Tentou ele de todas as formas possíveis, que é o que nós somos tentados hoje, né? Mas Jesus resistiu. Jesus já tinha um propósito, ele tinha uma mente certa. E o que acontece nesse... Eu quero fazer agora um paralelo entre Jesus e aquele sacerdote que eu expliquei para vocês antes, né? O sacerdote se limpava para poder se preparar, para poder entrar lá no Santo dos Santos. Como é que ele fazia isso? Ele tirava suas roupas, né, se despia de suas vestes e se lavava. Jesus fez isso. Jesus se lavou no seu batismo lá com João Batista. E em Filipenses 2,6 fala que ele se isentou, deixou de lado a sua vestimenta de glória como filho de Deus. O sacerdote fez oferta por si mesmo, pelos pecados dele, para poder estar entrando na presença, né, de Deus lá no Santo dos Santos. E Jesus se oferece por si mesmo, a si mesmo, né, como cordeiro, para tirar os nossos pecados. Ele toma para si os nossos pecados e tomou sobre si as nossas dores. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, nos explica, nos fala isso, né? Jesus toma para ele as nossas dores, ele toma para ele aquilo que era para ser meu, o meu erro. Ele se dá como sacerdote, ele se dá como oferta, e ele se dá como pacto de sangue, e ele se faz, né, o pacto de sal. Ele envolve tudo aquilo para ele poder entrar na presença de Deus, para ele poder estar lá no nosso lugar. E mesmo assim, ele não tinha pecado, mas nós ainda tínhamos. E por isso ele teve que morrer. Por isso ele vai para uma cruz. E tem morte de cruz, e morte dolorosa. Sabe? Então, assim, nós temos que sempre, a todo momento, estar lembrando disso. O sacerdote faz uma oferta lá, pelo pecado da nação, queima o bode expiatório, faz uma oferta queimada. O sangue de Jesus é a nossa oferta, é a oferta que é feita pelos nossos pecados. O meu pecado, o seu pecado, foi expiado pelo sangue do Senhor. A expiação dos nossos pecados, ou seja, pagou esses nossos pecados, apagou os nossos pecados com sangue, lavou esses pecados com sangue. É a maior oferta que tem. E às vezes eu vejo as pessoas falando: ah, mas eu estou pagando preço, eu estou fazendo sacrifício. Meu irmão, você não está fazendo nada mais que possa superar o que Jesus já fez. Às vezes nós fazemos, da nossa parte, algum leve sacrifício por alguma coisa que a gente deseja alcançar, como se fosse um momento de troca. Deus não faz troca com a gente, entenda isso. Tá? O que você fizer de sacrifício não é troca para Deus. Deus naquilo vê apenas o tanto que o seu coração está focado na confiança de que Deus é fiel para poder cumprir. Só isso, nada mais do que isso. Então, quando a gente faz um sacrifício, nós estamos mostrando na realidade, o que nós estamos mostrando não é uma pagação de preço,
Eu não estou comprando, não estou pagando para ter uma bênção. Eu estou, na verdade, mostrando para Deus a minha fidelidade e a minha confiança de que Ele, sendo Deus, pode todas as coisas. Jesus fala, né? Toma sobre si o meu fardo, porque o meu fardo é leve e o meu jugo suave. E olha que morreu de cruz, carregando aquela cruz. Eu não entendo que esse seja um fardo leve. E ele fala que é um fardo leve. Né? Porque ele quer nos dar um exemplo de que você fazer isso, né, ter esse sacrifício, né, você está tomando uma postura do sacerdote. Tá? Você sabe que você representa Deus aqui. E isso é uma vantagem que nós temos, que outros povos não têm, que outras pessoas não têm. Nós podemos ser boca de Deus aqui nessa terra. Então deixa Deus te usar. Às vezes você é chamado para um ministério, é chamado para poder estar participando de algo aqui na terra, é chamado, nós fomos chamados. E ainda assim, a gente fica meio que assim, afastado. Tá? E como é que a gente pode fazer isso? Eu queria que você pegasse a sua Bíblia agora e lesse comigo 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 e 5. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 e 5. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Amém? Então a palavra do Senhor nos mostra que o que eu preciso fazer? Eu tenho só que me achegar a Ele, ter mais intimidade com Jesus, sabe? Buscar mais. Como é que eu faço para ter essa intimidade, pastor? Simples. Você vai buscar na palavra. Leia mais a Bíblia, leia mais, medite mais. Vá atrás de alguém que você conhece, vá atrás do seu pastor, vá atrás de estudos bíblicos. Né? Breve nós vamos estar trazendo o ISTL, que é um Instituto de Teologia, né? Para você estar aprendendo mais. Busque mais. Sabe? Sai da frente da televisão, sai da frente, larga o celular um pouquinho, vai buscar mais. A menos você está com o celular buscando a palavra, mas busca mais de Deus, tenha mais intimidade com o Senhor. A palavra de Deus fala para a gente ir para o nosso quarto, fechar e ter um momento de intimidade com o Senhor. Está lá em Mateus 6, se não me engano. Então você vai lá, você vai ter um momento de intimidade. Busca essa intimidade com Deus. Como é que você vai conhecer de Jesus? Como é que você vai poder ser sacerdócio se você não busca essa intimidade? Se você não tem essa presença do Senhor na sua vida? Como eu falei no início, o sacerdote é o representante do sagrado. Como é que eu vou representar algum sagrado se eu não tenho intimidade com esse sagrado? E nós, hoje, somos sacerdotes. Por quê? Porque naquele dia em que Jesus morreu na cruz, o véu foi rasgado de cima e embaixo. Aquele véu que eu mostrei para vocês no tabernáculo, ele foi rasgado de cima e embaixo. E isso nos deu acesso. Então eu faço agora as vezes do sacerdote. Antes só o sacerdote podia entrar na presença de Deus. Agora não, eu também posso. Então eu tomo para mim sacerdócio, a função sacerdotal. Então você na sua casa, você é o sacerdote da sua casa. Você tem a responsabilidade de trazer para dentro da sua casa o sagrado. Você tem a responsabilidade de ter intimidade com Deus dentro da sua casa. Você tem a responsabilidade de fazer com que Deus haja dentro da sua casa. Ah, pastor, mas eu sou pecador. Todos nós somos. Por isso Jesus morreu lá na cruz. E Ele te deu essa oportunidade de você poder ser representante dele aqui, de você poder ser sacerdote aqui na sua casa, para a sua família, lá dentro da sua empresa, lá dentro da sua escola. Você tem as vezes do sacerdote. Você tem esse poder nas mãos. E eu queria ler também uma passagem que é muito bacana e que fala sobre sacerdócio na Bíblia. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 7. 1 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 7.
E ele diz o seguinte: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, ou sacerdócio, ou ser bispo, dependendo da sua tradução, excelente obra deseja. Convém, pois, que o sacerdote seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador ou violento, não cobiçoso de torpe ganância, ou seja, achegado ao dinheiro, mas moderado, não contencioso, não avarento, mas que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, ou novo na fé, ou recém-convertido, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Ou seja, isso tem tudo a ver conosco e fala de Jesus. Aí vai uma, como assim, pastor? Lá fala que tem que ser marido de uma mulher só. Jesus era. Jesus é o noivo prometido para a igreja do Senhor. Essa é a esposa de Jesus. É a igreja. Ele foi um noivo fiel. Morreu na cruz por ela. Você que é marido, você que é esposa, teria coragem de morrer pelo seu cônjuge? Fidelidade. O que cobra da gente aqui como sacerdotes, dentro de nossas casas, dentro dos nossos lares, nas nossas empresas, dentro da igreja, tá? Tudo isso aqui é o que mostra quando uma pessoa é ou não um verdadeiro sacerdote. Não é um bom, é um verdadeiro sacerdote, conforme a palavra, conforme as escrituras. Aqui fala que ele seja irrepreensível. Então, meu irmão, examina a sua vida, vê aquilo que está aí, que pode estar servindo de pedra de tropeço para você, as coisas que você tem feito e que alguém pode apontar o dedo para você. Lembre-se, não é a pessoa que está apontando o dedo, é o diabo que está usando ela para mostrar a sua falha, para mostrar o seu pecado. Eu sei que nós temos pecado, mas nós temos que nos arrepender dele e fugir da aparência do mal, fugir do pecado. Senão eu jamais vou conseguir ser um bom sacerdote, jamais vou conseguir ter essa representação do sacerdote. Aí que ele seja vigilante, marido de uma só mulher. Eu falei logo no início, né, que a palavra nos instiga a orar e vigiar. Então a questão de ser vigilante não é aquele cara que fica na porta da casa montando guarda para o ladrão não entrar. Mas é aquele cara que está atento com os filhos, o que está acontecendo com a família, se ele dá atenção para a esposa, se dá atenção para o marido, se não está preocupado só com os afazeres de casa ou com o trabalho, se está preocupado também com o bem-estar das pessoas. Porque muito ao contrário do que muitos pensam, né, o bem-estar de um ser humano não está ligado intimamente com os bens materiais que ele possui, ou se teve uma refeição farta. Mas se aquela refeição fez bem para ele naquele momento que ele comeu. Pode ser um pão seco. Eu já vi gente comer um pão seco com tamanha alegria que envergonhou na hora que eu fui comer uma feijoada, porque eu não estava comendo satisfeito. Então, essa vigilância que é cobrada do bom sacerdote, que ele esteja atento com as pessoas, não somente o lado material, mas o lado espiritual, a psique, né? Se a pessoa está se sentindo bem, se não está passando por crise, esse é o bom sacerdote, né? Que ele seja honesto, e honestidade cabe em tudo. Cabe não só em devolver o troco que veio a mais, mas cabe para nós também no falar. Se você for conversar com alguém, seja honesto. Ontem eu conversei com um amigo e falei com ele a respeito do comportamento do filho. É filho único dele, é a primeira vez que ele é pai, está aprendendo a ser pai. E o filho dele é aquele menino imperativo que faz de tudo. E eu fui honesto com ele, eu falei com ele, você precisa ter voz ativa com seu filho. Ele tem que entender que o sacerdote da casa é você. Ele tem que te dar o respeito.
Como é que você um dia pode ser sacerdote se você não consegue controlar um menino de 4 anos, de 3 anos, de 2 anos? Eu já vi criança de 2 anos gritar e dar tapa na cara da mãe. Sabe, isso é muito ruim, péssimo. Então nós temos que ter conosco essa questão de honestidade, falar a verdade para as pessoas. Eu falei com ele, né? E eu sei que ele pegou isso, foi no espírito. Ele não pegou na carne, ele pegou no espírito, ele aprendeu. Outra coisa que é muito importante para um sacerdote, a questão do hospitaleiro. Quando fala hospitaleiro, não é porque você tem que abrir a sua casa todas as vezes para receber alguém. É claro que isso é ótimo. Tá? Isso completa um ministério nosso, como sacerdote, como cristão. Né? Jesus uma vez, vou abrir um parênteses aqui para falar, Jesus uma vez foi questionado sobre como é que seria o dia do julgamento. E ele fala, vou separar de um lado os bodes, vou separar as minhas ovelhas, sentarei no meu trono com os meus anjos e julgarei todo mundo. E aquele que não deu de comer para quem estava com fome, não deu de beber para quem estava com sede, não deu agasalho para quem estava com frio, não foi hospitaleiro para quem estava ao relento, não visitou quem estava em hospital ou em presídio. Esse que não fez isso, esses são os bodes. Esses vão ser julgados no lago de fogo. Mas quem fez, ao menor dos pequeninos, fez para Deus. Exerceu a função sacerdotal. Foi atento, foi hospitaleiro, foi honesto, foi gentil, foi amável, não foi ganancioso, que é tudo mais que é falado aqui, né? Apto para ensinar. Meu irmão, como é que eu posso estar apto para ensinar se eu não busco conhecimento? Eu só posso estar falando daquilo que eu conheço. Se você me pedir para falar como é que funciona fusão nuclear, eu não vou saber. Nunca estudei, tenho um leve conceito, mas não sei. Mas se você me pedir para falar de Deus, aí nós vamos ter um papo bacana. Porque eu busco o conhecimento do Senhor. Sei que não sei tudo. Ninguém sabe tudo do Senhor. Quem explica Deus? Tem uma música que fala, né? Ninguém explica Deus. E realmente, eu não consigo explicar Deus no todo. Mas eu busco conhecimento. Eu busco saber para eu poder ensinar para os meus filhos. Como é que eu vou dar um bom exemplo para os meus filhos de honestidade, né, de administração de casa, de domínio, de conhecimento bíblico, se eu não busco? Então, para estar apto a ensinar, eu tenho que ter a humildade para sentar e aprender. Teve uma vez que um pastor falou comigo, aquele que não tem humildade para sentar, para aprender, não pode querer ficar de pé para ensinar. Então, isso é muito importante na vida de um cristão. Né? Não dadavinho, não espancador, ou seja, a violência tem que estar longe da gente. É claro que tem hora que nós somos testados, né? Assim como Pedro andou com Jesus 3 anos e ainda assim, no último dia, pegou uma espada e cortou a orelha de um soldado. Né? Então, às vezes a gente é meio sanguíneo, como Pedro era, mas nós temos que aprender a ter autodomínio. Isso é fruto do Espírito Santo. Eu tenho que ter autocontrole, eu tenho que saber, né, que se me der um tapa no rosto, eu viro o outro lado, bate de cá também. Nós temos que aprender isso com Jesus, né? Esse autodomínio. E o flagelo que a gente sofre às vezes na carne, ou o flagelo que a gente sofre espiritualmente quando alguém nos humilha ou fala alguma coisa de mal com a gente, nós como sacerdotes temos que aprender a nos resignar e orar por essa pessoa, né? O problema talvez não esteja nela, ela talvez tenha um problema que leva ela a fazer certas coisas. Então eu não posso ser violento, né? Não posso ser ganancioso. Outro dia eu expliquei para uma pessoa a respeito de ganância e ambição. Você pode ser ambicioso, ter a ambição de um dia formar na faculdade, ter uma ambição de um dia ter um carro bom, ter uma ambição de um dia ter uma casa boa. Isso é pecado, pastor? Não, não é. Essa ambição não é pecado. A ganância é. Você quer ter o carro que o outro tem, você quer ter a casa que o outro tem, você quer ter a mulher do próximo, você quer ter os serviçais do próximo, você quer ter a empresa do próximo. Isso é pecado. Aí sim é pecado. E a palavra pede que não seja ganancioso, seja uma pessoa moderada, ou seja, não esbanjadora, mas também que não seja avarento. Quando alguém lhe pedir,
abra a mão e dê. Melhor dar do que receber, não é verdade? Então a gente tem que aprender isso, né? E ter o controle da sua casa. Isso talvez seja uma das coisas mais fundamentais na vida de um pastor e que desestrutura muitos pastores, sacerdotes. Conheço muitos amigos que são pastores, que os filhos hoje estão na droga, que os filhos saíram de casa, se rebelaram. A culpa é desse pastor? Eu não vou colocar culpa em ninguém porque eu não estou aqui para julgar. Mas eu digo que talvez teve algum dia que precisou dele pegar uma vara e acertar. E a palavra de Deus até me fala, né? Eu não estou instigando ninguém à violência. Entendam, peguem no espírito, não na carne. A palavra de Deus fala que aquele que ama os seus, repreende-os. Então, quando você repreende o seu filho, não é porque você quer ser violento ou espancador com ele, mas é porque você o ama e você quer que ele siga nos caminhos do Senhor, que ele não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Isso é um testemunho de um bom sacerdote. Às vezes as pessoas acham ruim quando um pai xinga um filho, e tem formas de você chamar a atenção e formas de você xingar. Eu já vi pessoas na rua espancando criança, dando tapa na cara da criança, batendo a criança. Você vai criar um revoltado. Mas o sacerdote da casa não. Ele repreende, mas ele tem diálogo. Ele sabe conversar, ele sabe explicar, ele sabe se posicionar. Tá? Não neófito, ou seja, não novo na fé. Porque aquele primeiro amor que a gente tem, logo converteu. Você lembra quando você converteu? Pare um segundinho, fecha o olho e lembra como é que foi. O tanto que você era apaixonado. Você era tão apaixonado que você queria dar aula de Bíblia para um monte de gente, mesmo sem ter lido um capítulo inteiro. E às vezes isso nos leva para uma soberba de que agora eu sou cristão, conheci Jesus, aceitei Jesus. E ainda assim eu acabo caindo na soberba. E isso sobe para a cabeça e a gente quer dar lição de moral em cima de pessoas. Então é bom que você já tenha uma caminhada. Quando Jesus escolheu os 12 para andar com ele, ele não foi escolhendo e já mandando que os 12 saíssem e fossem por aí já pregando. Não, eles andaram com ele durante 3 anos, até Jesus falar, não, agora vocês estão prontos. Vocês vão sair, vão curar, vão expulsar demônios, vão fazer a obra em meu nome. Nós temos que aprender até isso. Toda obra que a gente faz é em nome de Jesus. Eu não posso fazer nada pelos céus que não seja em nome de Jesus. Eu não posso fazer nada pela terra que não seja em nome de Jesus. E nós temos que aprender isso. E convém que seja de bom testemunho dos de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. E o bom testemunho, meu irmão, é a minha vida. Eu falo, pregue a todo momento, e se necessário for, use palavras. A minha vida tem que ser uma pregação. Meu tempo, as minhas atitudes é que são a pregação. Com as minhas atitudes eu já converti pessoas. Não eu, o Espírito Santo, que é ele que convence. Mas a pessoa viu em mim algo diferente. Eu conto, às vezes, dou testemunho de que um dos dias que eu fiquei mais feliz na minha vida foi o dia com uma pessoa que eu não conhecia, dentro de um ônibus, chegou perto de mim, eu estava em pé, essa pessoa saiu de onde estava, chegou próximo de mim e falou, você é diferente, você tem algo diferente, você é cristão. Sem eu ter conversado com ela, eu não sei qual foi a atitude que levou ela a ver isso em mim. Eu não sei se foi na hora que eu estava carregando a bolsa de um senhor, ou foi quando eu levantei e dei lugar para uma senhora sentar. Eu não sei qual foi a atitude. Ou quando eu fui conversar ao telefone, eu falei baixo para não incomodar ninguém. Eu não me lembro qual foi a atitude. Mas ela viu em mim uma atitude cristã. As pessoas têm visto isso em você? Elas conseguem reconhecer em você hoje um sacerdote? É de Deus? Ou elas só sabem disso no domingo que te procuram? Ah, não tá não, foi na igreja. Virou santinho, virou crentinho. E na segunda-feira, você tira aquela veste santa e coloca a sua veste de mundão e vai praticar tudo aquilo que o mundo te instiga a praticar. E eu queria agora terminar essa minha preleção, tá? Essa minha pregação, fazendo uma oração por você. Amém?
Primeiro eu queria que quem está do lado daí, quem está me assistindo agora, e que ainda não conhece esse Jesus que eu falei, esse sacerdote maravilhoso que mudou a minha vida e que pode mudar a sua. Se você está aí e ainda não conheceu Ele, não aceitou Ele como seu único e legítimo Salvador, eu vou te dar essa oportunidade agora. E eu vou orar para você. Eu queria que você repetisse isso comigo. Amém? Senhor Deus e Pai, neste momento agora, Senhor, eu aceito Jesus como meu único e legítimo Salvador, ó Pai. Eu abdico de todas as coisas que o mundo tem me oferecido. Senhor Deus, me arrependo de todos os pecados que eu tenho cometido. E de agora em diante, meu coração, quem reina é Jesus. Eu aceito Ele como meu único e legítimo Salvador. Eu peço que o Senhor afaste de mim todo o mal, Pai. Tira de mim todo o pecado, tudo aquilo que não vem do Senhor. Afasta de mim a tentação. Me livra dessa tentação e desse mal. Senhor Deus, eu rogo ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém? Espero que você tenha feito essa oração em casa. Tá? Ajoelha, vai para o seu quarto, ora a Deus. Quando nossa igreja estiver reunindo de novo, eu te convido a vir para cá, né, para você dar esse testemunho no altar. Pastor, no dia que eu vi aquela pregação, Deus tocou em mim. E quando o Senhor me tocou, tudo na minha vida mudou. Eu queria que você viesse, né, e desse esse testemunho para nós. Amém? Que o Senhor Deus, neste momento agora, o Senhor Deus te dê a paz. O Senhor Deus te mostre o seu rosto. Tá? Te dê toda a graça. Te dê a paz dele. Que o Senhor Deus, Pai, que o Deus Filho e que o Deus Espírito Santo esteja na sua vida até a volta do sagrado, até a volta do santo sacerdote, e que nós possamos ir com ele morar na cidade celeste. Em nome de Jesus. Amém. Tenham todos um excelente resto de domingo, uma semana abençoada. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.